É a reabertura do Show de Notícias. Avançamos para a síntese regional. Na Quinta dos Órfãos, junto ao campus da Universidade do Minho, a falta de reservatórios de lixo parece não ter solução. O lixo espalhado pela via pública é motivo de descontentamento por parte dos proprietários de restaurantes e bares da localidade, que temem que a sujidade prejudique o negócio. 11 indivíduos foram detidos após uma mega operação levada a cabo pela Polícia Judiciária por suspeita de práticas dos crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e importação e comercialização de pneus na zona do Grande Porto. Maioritariamente estrangeiros, os indivíduos atuavam através da aquisição intracomunitária, quer a nível nacional, quer a nível internacional, ocultando as declarações não sujeitas à fiscalização. Segundo a PJ, nos últimos anos, o Estado ficou lesado para efeitos de IVA, em mais de 2 milhões de euros em aquisições intracomunitárias e mais de 9 milhões. No Show de Notícias, aprendemos algumas regras da matemática com a professora Dárida Fernandes. A máquina calculadora. É disto que vamos falar neste Querida Matemática com a professora Dárida Fernandes. O que é que esta máquina com botões que parece que faz magia com os números tem de tão especial? É uma máquina mesmo muito especial, porque faz contas. Temos ali os algarismos, temos ali as operações e é a vontade do ser humano de fazer contas, de saber quanto dá, de resolver problemas, etc. Esta máquina aqui entre nós é usada por alunos inteligentes ou menos inteligentes? Esta máquina está no bolso das crianças e de todos nós, através mesmo dos telemóveis. Por isso, ela está presente na nossa vida. E é preciso saber usar e não abusar dela. Porque o mais importante que nós temos é o cálculo mental. É a capacidade que nós temos de fazer as contas. Mas a máquina calcular também nos ajuda a desenvolver o cálculo mental. Então a professora é apologista do uso da máquina de calcular pelos alunos nas salas de aula, durante as aulas e até mesmo durante os textos. É que há muitas pessoas que são contra esse uso tão frequente. Ora, a máquina de calcular, como eu disse há pouco, é preciso saber usar com uma intencionalidade. E quando o professor usa na escola, tem de saber porquê que vai usar e com que objetivos. Porque há tarefas extremamente interessantes que a criança deve usar a calculadora. Porque se não o fizer, a criança faz às escondidas e não é bom, porque faz sem aquele objetivo que é desenvolver o cálculo mental. Eu posso dar vários exemplos. Um deles, por exemplo, que é descobrir a criança a regra de multiplicar por 10. 13 vezes 10, e o professor diz, faz na calculadora, ele vê que dá o valor 130, 27 vezes 10, 170, 123 vezes 10, 1230. Oh, professor, é sempre um zero à direita no número inteiro? Acabam por assimilar com a ajuda da calculadora. Por isso, a calculadora é um bom instrumento de desenvolvimento do raciocínio, sempre que seja usada com criteriosidade e com intencionalidade. E bem-ajam as pessoas que o fazem desta maneira. Sim, desenvolve muito mais a criança, desenvolve muito mais o raciocínio, a capacidade de resolver problemas e o desenvolvimento do cálculo mental. Mas há muitas pessoas que culpam o facto de muitas crianças não saberem fazerem contas de dividir, por isso mesmo, por usarem tanto a calculadora, serem tão dependentes. O que é que a professora tem a dizer sobre isso? Ora bem, o último estudo que há sobre isso é que 17% dos professores a nível nacional é que usam a calculadora. Por isso, nessa perspectiva, só 17% dos alunos é que deixavam de saber dividir ou multiplicar ou operar. Por isso, a calculadora não é o responsável por a criança deixar de saber dividir ou multiplicar. O que é que acontece são outras situações, são outros problemas que nós falaremos nos próximos programas. Hoje falámos sobre a máquina calculadora. Até para a semana com mais um Querida Matemática. Não é todos os dias que se consegue encontrar vestígios do passado com milhares de anos, mas em Valongo, no final de 2011, foram encontrados fósseis com 300 milhões de anos. Connosco, e para nos falar sobre este achado, temos o investigador Pedro Correia. Agradeço a presença aqui no Show de Notícias, começando por lhe perguntar como é que teve conhecimento destes fósseis. Tive conhecimento através do Sr. José Pereira, através da Câmara de Valongo, que contactaram o Centro de Geologia
e depois contactaram-me a mim. Logo à partida achou que seria uma descoberta assim importante ou desvalorizou um bocadinho essa chamada, esse contacto? É assim, eu quando fui ao campo verificar e fiquei surpreendido porque o que nós temos, as formações do carbonífero, ou seja, com a idade de cerca de 300 milhões de anos, são muito pequenas. E aquele afloramento que foi encontrado em Irmesinde, em termos de largura e comprimento, é bastante grande. É o que estamos a ver, Pedro, nesta altura. Sim. São estas as imagens. Sim. Estes são fósseis, essencialmente, de plantas. De que período, mais ou menos? Período carbonífero. Cerca de 305 milhões de anos. 305 milhões de anos. Para além dos fósseis de plantas, foi também encontrado um fóssil muito curioso, que é uma asa com... Muito raro. Fale-nos sobre esse fóssil. É uma asa de um grupo já extinto, que era um grupo primitivo das libélulas atuais, que é o chamado a ordem Paleodictoptera. Na altura, os insetos, no período carbonífero, tinham um tamanho, comparado com os atuais... Quantas vezes mais? Há uma chamada Meganeura, que é muito conhecida nos Estados Unidos, que tinha cerca de 70 centímetros de envergadura. O que nós encontramos no terreno foi uma cerca de 12 centímetros só de asa. Tinha provavelmente de envergadura de 30 centímetros. Para além das amostras que recolheu para começar a analisar estes fósseis que apareceram, para além destas amostras, pode haver ainda mais a descobrir nesta jazida ou não? Já foi tudo... Não. Nós estamos ainda num estudo inicial. Já catalogamos várias espécies. Muitas delas são potenciais novas espécies para a ciência. A sério. De plantas? De plantas mesmo. E curiosamente, o inseto é um novo obstáculo para a ciência. Esse é o sonho de qualquer investigador. Não, porque nós estamos perante uma jazida muito importante a nível nacional. E foi um autêntico milagre ter descoberto por acaso. Exatamente, porque é uma descoberta, e convém dizer que é uma descoberta completamente por acaso de um senhor que é historiador, creio, num passeio por volta de dezembro com o seu filho. É daquelas felizes coincidências. Exatamente, e acaba por encontrar uma jazida tão importante a nível nacional como o Pedro estava a dizer. Sim. Comparado com as jazidas de carbonífero já conhecidas em Portugal, esta sem dúvida é uma das maiores. E em termos de preservação, é extraordinário que estas plantas fósseis estão preservadas num estado muito bom, quase perfeito, muitas delas muito completas. Agora temos de esperar com o decorrer da recolha dos fósseis se há mais exemplares daqueles. Mais exemplares. Mas Pedro, qual seria a melhor forma de conservação desta jazida, tendo em conta que aquele é um local em que o comum dos mortais tem acesso, portanto está ao acesso de todos e poderá mesmo ser pilhado. Sim. Já foi contactado duas entidades muito importantes a nível europeu, que é a Progeo e a Unesco. Estamos a tratar da parte da preservação e conservação do local, e porque seria muito bom para estudos futuros estudar a zona, a área. Exatamente, se apareceu aquela jazida pode ainda existir mais... E em termos de estudo paleobotânico em si, há muito mais pode-nos fornecer muitos dados novos e um conhecimento novo para a paleobotânica portuguesa. Nós estamos aqui a falar de fósseis, convém explicar lá para casa, Pedro, como é que se forma um fóssil? Um fóssil, há vários tipos de fossilização. No caso das plantas, elas ficaram preservadas em sedimentos, não é? E esses sedimentos depois transformaram-se em rochas. É a chamada impressão. Neste caso, nesta jazida, a preservação é muito boa, é muito rara. Não se encontra em Portugal este tipo de fósseis. Não se encontram... Assim, neste estado de preservação é muito difícil mesmo. E as características destas rochas onde estão os fósseis? Estão em xistos argilosos, compactos mesmo. Está a fazer um doutoramento em paleobotânica. Estes fósseis já vão fazer parte do seu estudo? Muito provavelmente, porque nós também não sabemos a idade exata e vai ser através das espécies das plantas.
plantas em que muitas espécies já reconhecidas noutros lugares vai ser possível identificar. Mas por enquanto ainda não é possível dar exato uma idade à formação geológica. Estes fósseis de que nos fala, Pedro, são comuns em Portugal? Alguns são, há muitas espécies já são conhecidas, outras são reconhecidas pela primeira vez. E algumas das quais podem ser novas espécies. Novas espécies mesmo para serem... Novas espécies para a ciência. E é só, está só o núcleo de geologia aqui da Universidade do Porto envolvido neste estudo, ou já tem mais ajudas? Há pouco víamos ali 2 pessoas a trabalhar mesmo na jazida. Quem é que está a fazer este levantamento? É assim, a pessoa que está responsável sou eu, pronto, como investigador, na qualidade de investigador do Centro de Geologia, e depois tenho auxiliado alunos da faculdade, na parte do curso de Geologia. Uma oportunidade quase que única, não é? Temos aqui aqui no estúdio e vamos ver com o tempo coisas novas virão, provavelmente. Quais são as zonas onde aparecem mais jazidas com fósseis no nosso país? Temos uma zona muito conhecida, que é São Pedro da Cova, Gondomar. Também já foi uma área que já foi em tempos muito estudada por já investigadores, principalmente da parte do Centro de Geologia. Mas esta nova jazida é uma nova janela para o conhecimento da paleobotânica portuguesa, sem dúvida. Esta nova descoberta. Há pouco, e antes de começarmos esta segunda parte, o Pedro estava a explicar a este Pedro exatamente porque é que nós encontramos este tipo de flora agora fossilizada aqui em Portugal. Não corresponde ao nosso clima atual, mas corresponde a um clima que nós já tivemos há muito tempo. Bom, sem dúvida. As plantas, estes fósseis de plantas, é uma prova em que a Península Ibérica estava muito perto do Equador, num clima úmido tropical. Incluindo também os insetos. Na altura a atmosfera era muito mais rica em oxigênio, cerca de 35%, comparando com os 21% atuais. Era uma diferença substancial. É uma diferença enorme, porque os insetos tinham menos problemas para respirar e eles tinham tendência a alargar. Imaginem a asa de 12 centímetros num inseto, o que isso seria difícil hoje. Muito recentemente foi descoberta nos Estados Unidos um inseto completo, a chamada meganera, um inseto muito conhecido, que tinha de envergadura cerca de 75 centímetros. Portanto, era mesmo muito grande. 75 centímetros. De envergadura. Já é respeitável. Era respeitável mesmo. Pedro, muito obrigada pela presença aqui no Show de Notícias. Vamos conversando e falando e sabendo a evolução para ver se conseguimos então encontrar, se o Pedro consegue e a sua equipa, encontrarem aqui novos achados dentro destes fósseis encontrados em Valongo. Obrigada então pela presença. Continuamos agora este Show de Notícias e vamos fazer uma viagem pela cultura em Vila Nova de Gaia, onde esteve a Cristiana no Museu Teixeira Lopes. Estamos na Casa Museu Teixeira Lopes, em Vila Nova de Gaia, um edifício oitocentista do século XIX que, para além de perpetuar a vida e obra deste escultor, é também uma verdadeira homenagem à sua obra e vida. Temos connosco o Sr. Diretor da Casa Museu Teixeira Lopes, que melhor do que eu nos poderá apresentar esta instituição. Muito obrigada pela vossa presença aqui e, de facto, como disse, é a vida e obra do mestre Teixeira Lopes. É neste espaço que Teixeira Lopes sonhou, esculpiu uma grande parte da sua obra de escultura, de escultórica, que uma das mais referenciadas a nível nacional e internacional. É um escultor conceituado. António Teixeira Lopes, que nasceu em 1866 e morreu em 1942. Estamos aqui, de facto, neste espaço de casa, com os seus ateliês, onde aqui Teixeira Lopes também trabalhou, viveu. E este espaço tem a arquitetura de seu irmão, José Teixeira Lopes, que concebeu aqui com o António Teixeira Lopes este espaço particular, onde aqui também se fez o prolongamento de uma escola de escultura. A tal escola de Gaia, como disse alguém nos finais do século XIX, António Rui, falava sobre esta escola de Gaia, dos grandes escultores, dos grandes mestres escultores de Vila Nova de Gaia, da qual Teixeira Lopes é um dos mais ilustres, com o seu mestre Soares Reis e António Teixeira Lopes e muitos outros depois que se sucederam. E aqui também, nesta casa, como vamos já ver a seguir, no ateliê central, aqui também Teixeira Lopes prolongou essa escola
que ele fazia como professor também na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, mais propriamente na altura Escola de Belas Artes da Universidade do Porto, e que prolongava aqui na sua casa, nos seus ateliês, o prolongamento dos seus ensinamentos que dava aos seus alunos na Escola de Belas Artes, e depois os trazia para aqui, onde nós agora nos deslocávamos para o Ateliê Central, onde ali de facto nós podemos verificar que com todo o esplendor, as esculturas do Teixeira Lopes, que quando ele fez esta casa, ele teve o prazer e a honra de coligir não só a coleção que ele tinha de pintura, mas também da escultura que também lhe ofereciam os seus alunos, mas também particularmente a sua escultura com honra à arte portuguesa e sobretudo a Vila Nova de Gaia. Muito bem, vamos lá então. Estamos então numa das aulas do Ateliê Central da Casa Museu Teixeira Lopes, aula dedicada à literatura, como é? Sim, na verdade. Literatura, porque aqui se encontram grandes nomes da nossa literatura, Ramalho Ortigão, Teófilo de Braga, Alexandre Colano, aqui um estudo ao Camilo Castelo Branco, um estudo ali ao nosso poeta Luís de Camões, entre poetas também Guerra Junqueiro, que foi também grande amigo de Teixeira Lopes, e destaca-se aqui de facto este esplendor da verdade, em que o Essa de Queiroz, que está esta estátua que foi erigida em 1903 no Largo Barão de Quintela em Lisboa, de facto é uma escultura que se distingue pela sua dimensão, mas pela sua beleza e pelo simbolismo de esta verdade que é representada aqui por uma mulher nua, mas com este tal sob o manto diáfano da verdade que o nosso Essa de Queiroz nos deliciou com todos os seus escritos de saber, de inteligência, de crítica social e sobretudo com esse esplendor que é a sua escrita, a sua literatura. Passamos então para o Ateliê Central, propriamente dito o núcleo do Ateliê Central, porque conforme nós podemos observar pelo desenho, verifica-se isto é quase uma catedral à arte, não é? Porque temos aqui as naves laterais, a nave central e ali a zona da sacristia, entre aspas. Isso para o público perceber que, de facto, o desenho deste espaço e que aqui se encontram os grandes nomes, da pintura e da escultura, e destacando-se as obras do mestre Teixeira Lopes. Temos aqui a Caridade, com estas duas crianças aqui ao colo, uma caridade bela em que o olhar da mulher reflete um olhar do futuro, não é um olhar para o passado, e cujas mãos expressam verdadeiramente a dimensão do naturalismo do Teixeira Lopes. São garras de amor, de carinho, e que se palavras eu não tivesse, as crianças estão deliciadas com esse carinho, com essa ternura. Temos, por exemplo, aqui um outro exemplar, que é a Viúva, que para mim é uma peça notável do naturalismo português, na qual se expressa verdadeiramente toda a emoção e a tensão que é a viúva vivendo o seu sentimento de perda, que basta olharmos, por exemplo, para este braço esquerdo que acompanha esse sentimento, esse estado de alma, mas com a particularidade que o escultor capta também a vertente feminina também, da atenção que uma mãe, mesmo em situação limite de desespero e de tristeza, não esquece no seu braço direito a sua função de mãe, de mulher, e com toda a ternura e todo o carinho acompanha o seu filho ao seu peito procurando alimento. É de facto uma composição de excelência do naturalismo e da expressão do sentimento que o Teixeira Lopes consegue. Teixeira Lopes colocava muito sentimento nas suas obras. Exato, a sua emoção, todo o sentimento. Temos, por exemplo, aqui um quadro do António Carneiro, um grande amigo também de um pintor da nossa cidade do Porto, grande amigo de Teixeira Lopes. Temos também mais uma das peças significativas, que está aqui, é a Flora, que está no Jardim da Cordoaria, na cidade do Porto, em bronze. Aqui temos, curiosamente, estas peças que estamos a ver aqui são peças em gesso, e aqui está representada precisamente também
a caridade, e se nós nos lembrarmos daquele poema, com certeza que Teixeira Lopes, quando estava a esculpir esta peça, lembrou-se seguramente daquele poema do Camões, daquele soneto, vai Leonor pela verdura, vai formosa e não segura. E portanto toda a composição, a bainha, o decote, toda a composição que reflete precisamente esse naturalismo que se pretende em arte. É um monumento que foi dedicado a um homem hortelão da cidade do Porto, e de facto esta escultura, esta flora, que reflete toda essa natureza, essa beleza que em arte pode ser esculpida, trabalhada e sonhada também pelos nossos olhos. E é isso que o Teixeira Lopes tem, essa magia, esse sonho, é fazer-nos sonhar a obra de arte. Um homem que sonhou em Paris todo este património artístico, e está aqui neste quadro representado por seu amigo, foi pintado por seu amigo Veloso Salgado em 1889, quando o Teixeira Lopes estava a estudar em Paris. Temos, portanto, aqui uma coleção preciosíssima de obras de arte do mestre Teixeira Lopes, e que merecem mais do que muito ser visitadas, não é verdade? Não, seguramente é uma obra que não é só visitada, como refletida. E hoje, num tempo em que necessitamos de valores, de referências, por isso é que temos que pensar os museus também como espaços que refletem essa dimensão também da nossa própria história, dos homens grandes da nossa história, que apesar de também terem vivido tempos de recessão económica, social, política, não deixaram, e o Teixeira Lopes passou por todos esses momentos. Ele nasce em 1866, morre em 1942, portanto passou toda uma monarquia, os tempos conturbados da própria República, até ao Estado Novo quase, e portanto o Teixeira Lopes é precisamente uma referência, um valor cultural que os gaienses têm que pensar, meditar e refletir e orgulhar-se desta obra, deste homem que se projetou em Portugal, mas também pelo mundo inteiro, recebendo prémios como o Grand Prix em Paris, prémios também nos Estados Unidos, prémios na Áustria, na Alemanha, enfim, foi um escultor, referenciado na nossa cultura, na nossa história da arte em Portugal. Falta-nos ainda visitar aqui mais uma ala, não é verdade? Uma ala que está dedicada ao teatro. Muito bem. Temos, portanto, aqui várias artes em simultâneo, tudo isto um esplendor de homenagem à arte que Teixeira Lopes sempre privilegiou, não é verdade? Seguramente, e também referenciando os valores também que no tempo dele representavam, falámos da literatura, estamos a ver agora aqui a Rosa Damasceno, Augusto Rosa, a atriz Virgínia, são de grandes nomes do teatro do século XIX-XX, e temos ali também uma peça, que é uma peça muito interessante, que é Ofélia, que é uma personagem do Hamlet, do Shakespeare, e que ali naquela Ofélia verificamos que ainda traços de um certo romantismo do António Teixeira Lopes. Uma peça que foi feita antes daquele núcleo mais naturalista, e esta peça representa essa primeira fase do Teixeira Lopes, que tem no seu momento que está em Paris, mas também não deixa de ser uma bela peça de arte, onde ali naquele planejamento e na própria expressão da Ofélia, que representa precisamente já o quão bem esculpia António Teixeira Lopes. Nota-se também aqui, portanto, algum cuidado na preservação deste património, como é o caso das mobílias, que o mobiliário, muito dele é original. Não, todo o que nós vimos, a mobília, as esculturas, desde o tempo do mestre Teixeira Lopes, e de facto não há preocupações. Os museus, hoje mais do que nunca, esta atividade da conservação e restauro, da conservação, a preocupação, e de facto este museu que é municipal é um orgulho também dos gaienses, é com os impostos dos gaienses que aqui nos possibilita o pecúlio financeiro para podermos, na verdade, conservar, manter e preservar este património que é de todos os gaienses, é dos portugueses, mas de facto deve-se a Vila Nova de Gaia. E eu aqui deixo também o tributo à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia pela grande preocupação que tem tido na conservação, porque aqui gasta-se muito dinheiro na conservação de um património, uma casa, como vamos ver, que é a dimensão que ela tem, mas isto é tudo
tudo orçamento municipal. E, portanto, eu deixo também esse tributo à Câmara de Gaia pelas preocupações que têm tido. Muito bem. Quer-nos explicar um bocadinho em que altura em que esta casa deixou de ser Teixeira Lopes e passou a ser uma casa do município de Gaia? Exatamente, estávamos a falar do município. Foi em 1933 que António Teixeira Lopes decidiu legar este património a Vila Nova de Gaia, à terra que o viu nascer. Ele nasceu aqui bem perto, ali junto às Devesas, junto à antiga fábrica de cerâmica das Devesas, e nesta Vila Nova de Gaia que ele quis viver, que ele quis trabalhar e que ele honrou com as suas obras de arte, e quis deixar também este património em 1983, como referia, a Vila Nova de Gaia, onde ele foi o seu primeiro conservador até 1942, data da sua morte, que sucedeu Manuel Ventura Teixeira Lopes, um seu sobrinho e escultor, que permaneceu aqui até 1971. De 71 a 2003 foi a escultora Teresa Lapa, e de 2003 em diante, até à atualidade, sou eu que estou agora à frente dos destinos desta casa, na direção e todo o programa cultural que vou desenvolvendo aqui na Casa Museu Teixeira Lopes. Muito bem, e que é vasto, não é verdade? E que vem, e quero referir, que vem ainda, procuramos respeitar esse legado do mestre Teixeira Lopes, essa força, essa alma que o Teixeira Lopes nos deixou aqui, que não se dedica só à arte exclusiva da escultura ou das artes plásticas, mas também aqui se viveu música, aqui também se viveu literatura, aqui se fazia música, porque aqui se faziam os espetáculos de música, como iremos ver no Salão Nobre. Agora, no Salão Nobre da Casa Museu Teixeira Lopes, podemos verificar que há também um grande privilégio à música. Sim, de facto, este palco foi presença de vários espetáculos, de música, naturalmente, de teatro, mas aqui também de recitais de poesia, e aqui se encontraram seguramente também grandes escritores, grandes poetas do nosso Portugal. Neste palco também tocou Viana da Mota, Bernardo Moreira de Sá, Guilhermina Sugia, grandes nomes da música do século XIX-XX, também Oscar da Silva, Cláudio Carneiro, também violinista da cidade do Porto, enfim, e outros grandes nomes da música até à atualidade, onde recentemente, como sabe, esteve aqui o maestro Vitorino de Almeida, onde nos deliciou também uma noite de piano e de conversa sobre música e com música. De facto, o Teixeira Lopes não se restringia unicamente às artes plásticas ou à escultura, mas também alargava todo o seu programa cultural a estas vertentes da música, da literatura, do teatro, da poesia, enfim, é o glamour à arte, pela arte e com arte aqui na Casa Museu Teixeira Lopes, e sobretudo este Salão Nobre foi palco, presença destes grandes momentos de cultura portuguesa. Portanto, ainda hoje a Casa Museu Teixeira Lopes tenta manter viva a memória e os gostos do mestre, nomeadamente dando privilégio a esse tipo de arte e a esses concertos de música, como há bocadinho me referiu. Sim, verdadeiramente procuramos respeitar esse legado não só patrimonial do mestre Teixeira Lopes, não só artístico, mas também o tal património e o espírito cultural que o mestre Teixeira Lopes cultivou no seu tempo, aqui na sua casa, desde 1907, que ela ficou completamente construída, o último núcleo, até à atualidade. De facto, procuramos respeitar esse legado cultural, dando vida cultural intensa, dinâmica à Casa Museu Teixeira Lopes. Muito obrigada. Afinal, parecem não faltar motivos para visitarem esta Casa Museu Teixeira Lopes em Vila Nova de Gaia, um verdadeiro esplendor à arte em Gaia. E seguimos para o segundo intervalo neste show de notícias e voltamos já a seguir. Exatamente, com o Xerife Penas a não perder na terceira parte do show de notícias. Até já. Não sai daí.